Você sabe muito bem o que está acontecendo no mundo, provavelmente já assistiu vários podcasts com especialistas tratando sobre o tema Israel e Hamas, que talvez até você mesmo já esteja se tornando um especialista. Só que algo que não falam é como esse conflito acaba impactando o mercado financeiro. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Quais empresas acabam sendo impactadas aqui, como que nós podemos tomar decisões de investimento, inclusive falar sobre a principal ação aí que acaba sendo impactada, se vale a pena investir nela ou não. Então fica comigo até o final do vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e aqui a gente fala sobre investimentos tanto no Brasil como no mundo. Então já se inscreva aqui no canal para ficar sempre bem informado e melhorar as suas decisões de investimento. E também já ativa a notificação. E se você já é um investidor casca grossa, já deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aqui o canal, certo? Quando estourou esse conflito, a gente logo já viu a seguinte manchete: ações de petrolíferas disparam com alta do preço do barril. Petrobras sobe mais de 3%. Então, Petrobras foi uma das que menos subiram até, né? A gente teve várias outras, como a 3R, PetroRio, subindo mais de 5% ao dia. E por que isso acabou gerando esse resultado nas empresas de petróleo, né? Porque há um medo do mercado em relação à demanda de petróleo global. E aí você se pergunta: pô, mas Israel não é um grande fornecedor de petróleo, não tem relevância nesse segmento. Por que que isso acabou acontecendo? Porque um dos seus algozes, né, apoiador de Hamas, é a nação Irã. O Irã, por sua vez, é um relevante produtor de petróleo, né? E isso pode ser que, através de uma escalada do conflito, Irã acabe se envolvendo de alguma forma. Irã se envolvendo, Estados Unidos, que apoia Israel, também vai se envolver, vai colocar algumas sanções no Irã. E isso acaba impactando o cenário de petróleo no mundo. Então, o mercado ele antecipa. Como o mercado ele não sabe o que vai acontecer, ele tenta se proteger de alguma forma. Então, os preços dessa commodity se elevaram. E isso acaba sendo benéfico para as empresas de petróleo. É fundamental que a gente compreenda porque, diante de alguma incerteza, alguns setores acabam se beneficiando e outros se prejudicando. Então, a gente vai falar sobre um que pode se prejudicar, que é justamente o setor de tecnologia, tá? E, pô, o que tem a ver? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas, para você compreender, né? A gente tem aqui que o petróleo acabou sendo impactado e as petrolíferas acabaram sendo beneficiadas com isso, né? Ela vai vender o barril de petróleo a um preço maior, isso vai gerar mais caixa para a empresa, né? Só que a gente percebe que o petróleo é um insumo, né, essencial para a economia, né? A gente utiliza o petróleo para gerar combustível, a gente utiliza o petróleo para poder produzir bens que a gente consome, né? E a gente percebe que ele aumentando, todos os outros bens ali que dependem dele acabam aumentando de preço, ou seja, gera inflação. E a gente percebe que a inflação, nos Estados Unidos, a gente tem uma política de controle muito forte da inflação lá. A gente veio pós-pandemia com uma inflação bastante forte, os Estados Unidos não quer mais inflação perto dessa casa tão alta que chegou lá nos Estados Unidos, né? Chegou em 7, 8% ao ano, muito alto para o padrão estadunidense, né? E isso faz com que o Fed tome decisões monetárias para controlar essa inflação. E um aumento no preço do petróleo faz com que essa política seja mais severa ainda, talvez por um período mais prolongado do que ficaria. E isso acaba impactando o mundo todo. Então, o mundo é totalmente globalizado. O que acaba acontecendo em determinada região pode impactar o mundo todo, tá? Então é importante que a gente compreenda esses fatores, tá? Agora, a gente vai entender um pouco mais o motivo pelo qual as empresas de tecnologia podem ser impactadas, né, de alguma forma. Por que isso acontece? Porque Israel é o terceiro país do mundo com o maior número de empresas negociadas na Nasdaq, que é uma bolsa de valores lá dos Estados Unidos. A Nasdaq, para quem não sabe, ela comporta as principais empresas de tecnologia. Então, empresas como a Apple, como a Amazon, a Intel, Nvidia, empresas voltadas à tecnologia estão listadas lá. Então, hoje nós temos o primeiro lugar com empresas listadas na Nasdaq, Estados Unidos,
Em segundo, a China. E em terceiro, Israel. Então, dentro de Israel, existem muitas empresas ligadas ao setor de tecnologia, inclusive empresas americanas, como a Intel e também a Nvidia. Então, como isso pode acabar impactando, né? Então, a gente olha para essas americanas, né, que são empresas que muitas vezes você está investindo e tudo mais. As empresas de Israel acabam tendo um impacto maior, porém poucas pessoas acabam investindo. Então, a gente vai focar aí na Intel e na Nvidia, beleza, pessoal? Esse setor, né, semicondutores, tudo mais que a Nvidia também trabalha ali, ela foi muito impactada por decorrência da pandemia, né? Então, na pandemia, a gente teve os lockdowns ali, ou seja, a gente teve uma medida que impactou diretamente a cadeia produtiva. Agora, conflito em Israel e Hamas pode também afetar a cadeia produtiva, né? Se for produzido em solo israelita, né? Só que não é isso que acaba acontecendo. Então, esse fator a gente já acaba descartando, porque Nvidia e Intel não produzem dentro de Israel, apesar de terem negócios rolando lá dentro. A cadeia produtiva, por exemplo, da Nvidia, acontece em Taiwan. Então, Taiwan não está sendo afetado em nada nesse conflito ali, para que haja algum tipo de efeito na produção dos semicondutores, né? Então, o que acaba acontecendo é que há uma divisão dentro de Israel para que haja o desenvolvimento de softwares, de inovação de fato, e especificamente na parte de inteligência artificial, né? Então, esse tipo de progresso ele pode ser impactado, né? Uma vez que várias pessoas que trabalham nesse projeto estão dentro de Israel. Algumas pessoas foram convocadas para servir ao exército, então tem uma estimativa que 10% dos trabalhadores de empresas do setor de tecnologia foram convocados, né? Então, isso acaba trazendo um impacto, né? A gente percebe que essas empresas elas vão, por vezes, atrasar a entrega de alguns projetos que estavam em andamento, tá? Então, para você ter ideia, né? A gente tem algumas empresas que foram fundadas em Israel e a Intel e a Nvidia compraram. Então, existe uma operação lá ainda. Então, no âmbito da Intel, a gente tem a Mobileye, né? Que é uma empresa voltada para desenvolver soluções para a direção automotiva. Agora, pelo lado da Nvidia, a gente tem a Mellanox, tá? Então, uma empresa que a Nvidia está utilizando ali, que acaba desenvolvendo data centers e também outros campos de inovação também, muito voltados também à inteligência artificial, né? Que a gente teve uma demanda bastante grande nesse momento ali, né? Muitas pessoas procurando sobre esse assunto e foram até um dos motivos que fizeram com que as ações da Nvidia explodissem, né? Se você der uma olhada aqui no gráfico, a gente percebe que as ações da Nvidia se valorizaram demais, né? Se a gente pega lá de 2020 até o presente momento, houve uma valorização de 630% praticamente, né? Então, uma valorização bastante expressiva. E quando a gente começa a fazer um valuation ali dos ativos que a gente vê dentro da Nvidia, né, os resultados que ela apresenta, ela vem crescendo, sim, porém, algo que a gente pode perceber é que houve uma valorização exagerada, né? Então, ela está fora do seu preço justo. Então, da mesma forma, e esse é o perigo que a gente precisa compreender aqui, né? Apesar da gente não ter um impacto real mesmo ali, de fato, na companhia, né? Uma parte pequena da companhia que acaba sendo afetada e, de qualquer modo, as operações continuam acontecendo, tanto a parte de produção como a parte de inovação continua rolando, porque a equipe não é composta somente no território de Israel, é uma equipe global, então a equipe continua trabalhando de fato, né? E então a gente percebe que é um medo que pode ser instalado. E aí o que a gente percebe é que, da mesma forma que a ação acabou se valorizando muito por conta da inteligência artificial, que é uma empresa que trabalha com isso e vai se beneficiar com o avanço da inteligência artificial, e ela se valorizou pra caramba, da mesma forma, uma notícia que não tem um impacto tão forte pode fazer com que ela tenha uma queda. Justamente porque o que a gente tem é uma frase do Benjamin Graham, tá? Professor do Warren Buffett. Ele fala o seguinte: o mercado é um maníaco depressivo. Ora ele está muito otimista, ora muito pessimista. E nós aqui como investidores precisamos ter ciência disso, que o mercado ora está muito otimista, ora muito pessimista. Ou seja, em alguns momentos ele não vai
abrir mão de comprar a qualquer preço, não importa. Ele vai ver qualquer notícia que corrobora com aquela tese e ele vai ficar feliz e vai comprar, e todo mundo vai comprar e a ação vai disparar e vai subir pra caramba. É o que a gente viu com o Nvidia, é o que a gente viu com o Magazine Luiza também, né? A empresa se valorizou de uma forma absurda, né? E quando a gente ânimos, a gente percebe, essa valorização foi desproporcional. Então, muitas vezes, quando o mercado se torna um pouco mais racional, ele traz uma correção. E em alguns momentos ele pode ficar pessimista e pode trazer uma correção mais acelerada. Então, como a gente vê que houve uma valorização muito acima da média para a Nvidia, o que pode acontecer é o mercado olhar para uma informação como essa e entender o seguinte: bom, vamos desacelerar um pouco e vou realizar uma parte desse lucro que eu já tive aqui com a Nvidia, né? Eu não sei o que pode acontecer, então pode ser uma desculpa para o mercado realizar, por mais que não seja algo que vai impactar a operação de uma forma severa, mas é uma desculpa que o mercado pode ter para poder realizar. Então, quem olha para o gráfico e vê valorizando para caramba e aí quer comprar aquele ativo porque se valorizou, pode dar com a cara na parede, porque o mercado naquele momento pode querer realizar, porque você já está comprando um ativo muito caro, né? Porque ele está descorrelacionado do seu preço justo. Se a gente faz um valuation da Nvidia hoje, né? E a gente traz o que a gente espera que ela gere de lucro para o futuro, traga valor presente, a gente vai ver que o preço não é esse. Ou seja, ele está muito acima do seu preço justo. E aí o que a gente pode ver é o mercado trazendo o preço para mais próximo do preço justo, porque está muito em cima. Então, ele pode trazer mais próximo do preço justo. E isso faz com que quem entrou na euforia, que não entende muito bem como que funciona, acabe dando com a cara na parede. Então, essa pode ser uma desculpa para que as ações comecem a cair. Então, eu não recomendo que invista em ações da Nvidia. Lá na nossa casa de análise, nós recomendamos Nvidia há praticamente 2 anos. E a gente surfou toda essa valorização. Porém, agora a gente não compra mais, a gente está com status de manter. Então, o que a gente precisa compreender é entender se uma empresa ela está no bom momento de compra ou não, para que a gente não tenha algum tipo de queda mais forte e isso te deixe receoso, porque isso é fundamental, principalmente quem está começando a investir. É a gente não ter quedas muito relevantes na tua carteira para que você possa ir se acostumando e aí, conforme você vai se acostumando, você vai aumentando a tua exposição. E o que quem está começando a investir acaba fazendo é justamente o contrário. Começa pesando a mão em renda variável, comprando ativos que já se valorizaram muito e estão fora do seu preço justo. Então, esse tipo de investidor acaba dando com a cara na parede em algum momento, porque o mercado é cíclico. Em alguns momentos ele vai subir, outros ele vai cair. Porém, ele não trabalha em um ciclo dessa forma. Ele trabalha em um ciclo onde ele vai caindo, mas vai subindo também. Só que isso leva tempo, né? A gente precisa ter um horizonte de médio e longo prazo. Agora eu quero saber a tua opinião. Você tem Nvidia na tua carteira? Você investe na Intel ou na Nvidia, alguma empresa de tecnologia? Ou não? Está começando a investir agora? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E seguinte, eu preciso te avisar que toda segunda-feira eu estou fazendo uma live com conteúdo partindo do mais básico para você aprender a investir mesmo, tá? Começando do básico mesmo. E a gente vai avançando aí toda segunda-feira, um evento gratuito, tá? Para você ter acesso a todo o material e ser lembrado também, né? Porque eu te entrego várias ferramentas nessa live. Para você ter acesso a essa ferramenta, você precisa estar dentro do nosso grupo, tá? E nosso grupo está aqui embaixo na descrição. Então, entra lá no grupo, aproveita que você está entrando no grupo e também vá lá no meu Instagram, que é Felipe CNPI, tá? Segue lá, manda um soquinho para eu saber que tu veio aqui do YouTube. Eu abro caixinha de perguntas praticamente todos os dias lá, manda uma pergunta lá, a gente consegue ter um contato mais próximo e acelerado por lá, beleza? Se você curtiu o vídeo, tá aqui até agora, deixa um dedo like para eu saber que te ajudou de alguma forma, compartilha esse vídeo para um amigo aí que precisa saber um pouco mais sobre esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!